Foi. Boa tarde, meu nome é Eduardo e o nosso grupo vai apresentar sobre o tema diferenças individuais. Então, primeiramente, vamos contextualizar o que é diferenças individuais, né? E começando então, a gente pode falar que cada pessoa é única, né? Ninguém é igual. Embora a gente possui predisposições semelhantes, como por exemplo, sentir fome. Todas as pessoas sentem fome da mesma maneira, né? Devido a fatores biológicos. Mas, no entanto, a aparência, a fala, a personalidade e os interesses podem mudar, né? Como por exemplo, a gente pode usar o exemplo de duas pessoas, uma que gosta muito de esportes e uma pessoa que é mais fechada. Por exemplo, gosta mais de ler assuntos mais técnicos. Então, as pessoas podem se diferenciar nesses dois jeitos, né? Também a gente pode classificar as pessoas identificando os talentos naturais delas, como, por exemplo, o autoconhecimento. Ali, a gente colocou um íconezinho de um relógio, porque o autoconhecimento a gente não nasce sabendo o que a gente gosta, né? Mas a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Isso daí pode demorar alguns anos para a gente descobrir, para a gente nos autoconhecer e descobrir no que a gente é bom nos nossos talentos naturais. Então, para realizar o autoconhecimento, tem três perguntas chaves, né? O que eu penso que eu sou, o que o outro pensa que eu sou e o que eu penso que o outro pensa que eu sou. Respondendo essas três perguntas, a gente consegue ter mais clareza sobre quem nós somos e ter um conhecimento sobre a gente. Embaixo tem outra frase explicando também sobre cultivar os nossos pontos fortes e deixar em xeque os pontos fracos e rodearmos nossa vida em torno desses talentos naturais. Então, voltando ao assunto, a gente não nasce sabendo o que a gente quer, mas a gente possui sim predisposições e cabe a nós, ao longo da nossa vida, identificá-las. Eu sou o Henrique e agora eu vou apresentar sobre a autopercepção e como ela abriga as competências. Henrique Bortoluzzi, né? Tem dois Henriques que trabalham. Aqui, como o Eduardo mesmo já falou, ele falou sobre autoconhecimento e aqui eu vou falar um pouquinho sobre a autopercepção, o que ela implica nas competências. A autopercepção nada mais é do que o que a gente mesmo, a nossa opinião sobre as outras coisas, o que a gente percebe do mundo. Com uma autopercepção, a gente consegue definir os nossos valores, as nossas paixões e as motivações, que é as fontes de satisfação da nossa vida. Com esses valores, paixões e motivações bem definidos, a gente consegue desenvolver novas competências porque a gente já tem uma base e consegue trabalhar aspectos que a gente ainda precisa melhorar. Bom, uma boa tarde, eu me chamo Henrique Seirig, no caso, e agora eu vou comentar um pouquinho sobre as emoções e sentimentos. Então, comentando um pouquinho sobre as emoções, elas se dividem entre simples, com somente um sentimento, ou compostas e mistas, com mais de um sentimento. E uma peculiaridade delas é que a gente não consegue estudar nem de forma direta e nem repeti-la. E aí que entra o papel da arte, que a gente consegue passar ao público, né, que está vendo a arte, o mais próximo possível de uma definição do que a gente está conseguindo sentir naquele momento, né, de emoção. E se elas forem longas e intensas, elas desgastam. Então, aí entra o perigo da arte, pela parte do teatro e cinema, porque eles precisam de um tempo muito grande para conseguir se adaptar à emoção e ao sentimento que o personagem dele, no caso, precisa estar no momento, e depois eles precisam de um longo período de adaptação também para sair dessa emoção. Senão eles podem entrar em grandes problemas, como ansiedade, depressão e tudo mais. E a emoção, ela se diferencia do sentimento, né? Porque a emoção, ela é imoderada e brusca. Já o sentimento, ele é suave e duradouro. Elas não são controláveis, as emoções, tá? E podem ser captadas pelos outros também. Já os sentimentos são conscientes e difíceis de serem captados socialmente. E as emoções, elas são forças motivadoras que preparam o ser humano para agir. Então, desde as principais lá no início, assim, que tomar susto, medo, receio, tudo isso foi feito para adaptação para a gente conseguir sobreviver antigamente.
E já os sentimentos, eles representam a forma com a qual se experimentam as emoções. Bom, boa tarde, meu nome é João Vitor. Agora, falando mais sobre personalidade e competência social, pessoal, a gente tem, mais do lado da competência social pessoal, a teoria do que é realmente uma competência pessoal, puxando ali que são aptidões relacionadas com o caráter ou a personalidade de uma pessoa, que influenciam de forma positiva o seu desempenho no trabalho. Então, a gente pode ver que a competência pessoal das pessoas, ela está muito relacionada com a personalidade delas. E ali embaixo eu botei algum exemplo sobre essas competências, né? A inteligência emocional, criatividade, soft skills e principalmente no área empresarial as experiências profissionais que tragam competências com o tempo, né? As experiências. Ali do lado da personalidade, ela pode influenciar no relacionamento da organização, como lidam com mudanças e discussões. A figura ali traz um bom exemplo, né? Um exemplo de uma liderança, né? Que a personalidade da mulher faz ela se tornar um destaque entre os outros, né? Então, a personalidade pode influenciar, sim, o seu relacionamento na organização, o seu posicionamento ou até mesmo o seu cargo. Aí tem um questionamento de como nós podemos compreender o comportamento humano, ou melhor, a personalidade humana, as competências. E eu botei como exemplo, mais ali embaixo, a teoria dos tipos psicológicos, que explica que o ser humano pensa de diferentes formas, e um teste de avaliação do Myers-Briggs, MBTI, bem famoso, que o pessoal usa bastante na internet, que ele ajuda a identificar com as formas de pensar, de agir, a personalidade dos indivíduos, qual que é a sua personalidade, o seu tipo de personalidade, a sua avaliação. No próximo slide, eu tenho um exemplo dela. Ali a gente pode ver, a gente tem 16 personalidades, né? Tendo umas analistas, diplomatas, sentinelas, exploradores, que são nomes fantasias criados pelo Myers-Briggs durante a Segunda Guerra Mundial, que faz explicar para nós que tipo de personalidade a gente tem. A gente tem ali arquiteto, por exemplo, ele tem pensamento criativo, estratégico, já que no executivo aqui embaixo são mais administradores excelentes, indivíduos práticos. Então, é um teste que faz você se reconhecer como ser humano, com a sua personalidade. Então, passando um pouquinho para a parte das distorções perceptivas. A distorção perceptiva, basicamente, é como a gente interpreta as informações que a gente obtém ao longo do dia, né? De acordo com as nossas crenças, valores e atitudes. Então, essa distorção se causa principalmente por causa dessas crenças, valores e atitudes que cada pessoa tem uma, né? Nenhuma pessoa é igual, todas as pessoas não possuem as mesmas vivências, então elas possuem maneiras diferentes de interpretar determinadas situações no dia. Embaixo tem uma frase, né, explicando que nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Então, o intelecto a gente pode usar, por exemplo, a incerteza. Qual que é o sentimento da incerteza, né? A gente só consegue ter uma incerteza depois que a gente passar pelos sentimentos, pelos 5 sentidos, por exemplo, que é a imagem ao lado, né? Após a gente ter uma experiência envolvendo um desses 5 sentidos, a gente consegue ter perceber experiências mais voltadas para o intelecto, como, por exemplo, a gente pode usar a incerteza. Ela só vem causada, a incerteza e a complexidade de maneira geral, a gente só compreende ela porque a gente já teve uma experiência prévia envolvendo esses 5 sentidos. Então, essa distorção de percepções se dá devido às nossas vivências e aos nossos sentidos que a gente já teve ao decorrer dos anos, e a gente vai aprimorando ela ao passar do tempo e conforme a gente vai tendo mais experiências. Agora, para falar um pouquinho sobre a inteligência pode ter definições diferentes, e ali antigamente ela era retratada como uma ampla habilidade mental que incluía todas as funções cognitivas, ou seja, as funções de processamento do nosso cérebro. Mas atualmente é apenas um dos fatores que determinam diferentes maneiras de abordar problemas e resolvê-los.
não é só simplesmente processar a informação, tem várias maneiras de processar essa informação. Nisso também a gente tem 5 habilidades intelectuais que podem definir inteligência, que seria a inteligência verbal, que é a habilidade de conversar, a numérica, que é a de usar expressões e números matemáticos, entender somas, e enfim, a espacial, que seria a resolução de problemas concretos no espaço, a interpessoal, que seria a de lidar com pessoas e, enfim, no ambiente social, e a mecânica, que é entender o funcionamento das máquinas, ou os funcionamentos dos organismos, enfim. Nisso, já tem uma outra definição de inteligência, que é medida com base no QI, que uma pessoa normal, ali como o gráfico mesmo fala, seria uma pessoa com QI 100, seria uma pessoa normal. Acima disso, já seria uma pessoa brilhante, uma pessoa superior, e abaixo disso, ela já podia ser definida como ela já teria um retardo, né? Algo que limitasse a capacidade de pensar dela. Então, passando para o próximo tópico sobre percepção de pessoas. Então, a percepção de pessoas, a gente pode definir ela como o julgamento que a gente já tem de uma pessoa sem antes mesmo conhecer ela, né? Então, ela está voltada sujeita, né, a uma série de distorções e ilusões, como, por exemplo, a gente já tem estereótipos, preconceitos com certa pessoa sem antes mesmo ter falado com ela, ou o efeito de Halo, que na sua definição é julgar uma pessoa somente por certo elemento dela, como, por exemplo, como ela se veste ou como ela arruma o cabelo, ou efeitos ou aspectos fisiológicos mesmo, né? A gente já vem com vieses, e esse efeito de contraste nessa pessoa, a gente já vem com uma percepção distorcida, em vez de tentar conversar com essa pessoa e mudar essa percepção, né? Então, tem esses vieses ali que a gente tem que tomar cuidado também na parte de percepção de pessoas. E a grande parte da dificuldade da interação, especialmente no trabalho, se deve a essas percepções precipitadas que a gente tem, né? Então, muitas vezes a gente pode ter um colega excelente de trabalho, mas ele pode ser mais fechado, né? Então, a gente pode achar que ele não gosta muito de conversar com as pessoas, mas é só por ele ser mais fechado. Mas se, por exemplo, você chama ele para tomar um café ou conversar sobre algum tema que ele se interesse, você pode ver que ele pode se abrir, né, e conversar realmente com as pessoas. A gente tem que tomar cuidado para não ter esses vieses com certas pessoas que possuem vivências diferentes das nossas. E já passando para o final da apresentação, a gente traz uma reflexão que a gente elaborou uma pergunta, né? Diferenças vale a pena para a organização? Então, a gente tem sempre pontos positivos e pontos negativos. Hoje está muito em alta a pauta da diversidade e diferentes pontos de vista na organização, né? Como é importante ter diferentes pessoas de diferentes idades, sexos, enfim, para ter diferentes pontos de vista, porque elas possuem outras vivências e ela pode ter outro ponto de vista referente à mesma situação, né? Então, a gente sabe que diversidade é um ponto importante nas organizações, mas até que ponto é importante ter diversidade? Porque também, como por exemplo, a gente pode usar as gerações, né? A gente tem as gerações Z, geração Minimals, e agora a geração, enfim, a gente possui várias gerações, né? E a gente possui uma técnica de comunicação diferente com cada uma delas. A gente sabe que a geração atual é uma geração muito acelerada, então a gente pode jogar mais os elementos, as estratégias da empresa mais direto ao ponto, porque o pessoal gosta mesmo de coisas aceleradas. Já se a gente vai falar com uma pessoa, por exemplo, da geração Minimals ou dos Baby Boomers, né, que são gerações mais antigas, você pode ver que elas possuem mais um enfoque na família, mais um enfoque mais calmo, na hierarquia. Então, a gente tem que tomar cuidado para ter estratégias diferentes de comunicação com cada dessas pessoas, né?
e nisso a gente aparece as dificuldades, o tempo gasto para elaborar estratégias organizacionais de comunicação com cada uma dessas faixas de pessoas, né? Aqui eu usei o exemplo das idades, enfim, mas isso também se aplica a às outras características das pessoas, como, por exemplo, se a gente usar um palavreado mais regional aqui do Sul, em uma organização, pessoas de diferentes estados, como, por exemplo, de São Paulo, vão ter mais dificuldade de interpretar essas informações. Então, tudo isso a gente tem que pensar para traçar meios de comunicação eficazes de conversar com essas pessoas, mas isso leva tempo, então a gente também tem que tomar cuidado. Então, o nosso grupo trouxe essa reflexão. Até que ponto vale a pena para a organização ter diversidade? A gente sabe que é importante, mas também leva tempo e pode trazer dificuldades para a empresa no curto e médio prazo para que essas estratégias organizacionais sejam compreendidas. Então, esse é o nosso trabalho. A gente agradece a atenção de todos.